Vou comprar o carro que sempre sonhei. Vou comprar uma casa para minha mãe. Vou levar a pessoa que amo para Paris. Se você também pensa em fazer tudo isso quando ganhar um prêmio milionário de loteria, você precisa assistir este vídeo até o fim e ver o meu plano de curto prazo para ganhadores de loterias. Infelizmente, são vários casos de pessoas que, ao não saber tomar as primeiras decisões, ao receber um dinheiro inesperado, seja um prêmio de loteria, seja um prêmio de reality show, enfim, acabam comprometendo todo o seu futuro. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Rafael Cândido e já vou sugerir outros 2 vídeos que fazem parte desta série sobre loterias para você assistir, logo após você concluir este aqui. Então assiste até o fim. No primeiro vídeo, eu mostro os rendimentos mensais e anuais de um prêmio de 70 milhões de reais. Já o segundo vídeo é um guia completo, com passo a passo para você receber um grande prêmio de loteria. Agora vamos falar das decisões que você precisa tomar a partir do momento em que o dinheiro está na sua conta. 2 recados importantes. Esse plano é para um período de 6 meses a 1 ano, ou seja, após 6 meses você precisa reajustar o plano, mas após 1 ano é praticamente obrigatório você realizar algum ajuste. 2. Esse vídeo é educacional. As sugestões são baseadas na minha experiência enquanto profissional da área de investimento, professor do mercado financeiro e ex-gerente da Caixa Econômica Federal. Inclusive, esse é um plano que eu seguiria se eu não tivesse um conhecimento mais aprofundado da área. Iniciamos então com a seguinte decisão: em qual banco eu vou aplicar meu dinheiro? Nesse ponto aqui nós resgatamos um ponto do vídeo passado, onde eu oriento você a abrir uma conta corrente na Caixa, na mesma agência que você recebeu o prêmio. E agora eu vou justificar essa decisão mais detalhadamente, além de agilizar o recebimento do prêmio. 1. A primeira justificativa é sobre a ótica da segurança, pois quanto menos pessoas souberem que você recebeu um prêmio muito grande de loteria, melhor. Assim, a informação de que você é um novo milionário ou milionária fica restrito àquela agência onde você recebeu o prêmio. Vou reforçar mais uma vez que essas decisões são para 6 meses a 1 ano. Você não precisa deixar o seu dinheiro na Caixa para sempre. Essa decisão é para esse curto prazo que você precisa prezar mais pela sua segurança e pela segurança do seu dinheiro, controlar a ansiedade e não cometer deslizes. Ah, mas eu quero mandar para o meu banco. Posso? Claro que pode, mas eu não sugiro que você faça isso nesse primeiro momento. Assim que o valor chegar lá na sua conta, o seu gerente vai ficar sabendo e com certeza ele ficará super ansioso e curioso sobre a origem desse montante de dinheiro. E é aí que você começa a correr riscos. Por mais que ele seja um gerente de banco, essa curiosidade vai gerar uma euforia, ele vai querer entrar em contato com você, vai comentar pelo menos com o gerente geral e você terá que ir à agência negociar os investimentos. Ou seja, você já vai começar a abrir o círculo de pessoas que sabem que você tem essa grana e, consequentemente, o risco vai aumentando cada vez mais. Após 6 meses, já pode pulverizar esse dinheiro, mas não é o objetivo desse vídeo agora. 2. O segundo motivo é a segurança do seu dinheiro. Como assim, Rafael, segurança do meu dinheiro? Quer dizer que em outro banco ou corretor eu vou ter menos segurança? Sim, exatamente. Você terá menos segurança. E eu vou te explicar o porquê. Em qualquer país, os investimentos com menores riscos são os investimentos em títulos do governo federal. Aqui no Brasil, nós temos os títulos do Tesouro Nacional. E esse menor risco se dá pela seguinte lógica. Imagina que o governo não paga os seus títulos federais. Isso quer dizer que o governo está falido, quebrou, ou que a economia está com um problema muito grave. E, consequentemente, o país todo está comprometido. Então, é provavelmente que todos os outros tipos de investimento já viraram pó muito antes disso. Então, por isso que esse é um tipo de investimento mais seguro que existe no país, os títulos do governo. E é aí que a Caixa se destaca no mercado. Por ser um banco 100% estatal e federal, o governo tem que assumir a responsabilidade de ressarcir os investidores caso ocorra algum problema com a Caixa. Se o governo não cumprir essa obrigação, é um sinal para o mercado que o país está quebrado. E um governo sério e responsável jamais irá emitir um sinal desse para o mercado financeiro. Nas demais instituições financeiras, mesmo o Banco do Brasil, o máximo que vai acontecer é você receber R$250 mil do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Mas isso é assunto para um outro vídeo. 3. O terceiro motivo são as opções de investimentos em renda fixa que a Caixa tem. Mas esse motivo nós vamos detalhar melhor daqui a pouco, quando a gente tratar do
dos investimentos. Já já chegamos lá. Antes, precisamos ter uma ideia de como fazer a divisão e a destinação do prêmio. Para facilitar o entendimento, vou colocar aqui na tela como você vai fazer essa divisão de valores, então presta bastante atenção. 1. Valores para pagamento de todas as suas dívidas. 2. Despesas e gastos imediatos, o que você vai precisar para os próximos 60 dias. 3. Despesas e gastos entre 90 e 180 dias, ou seja, daqui 3 a 6 meses. E 4. Segurança da família e dependentes, se você tiver algum. E finalmente, investimentos de médio prazo. Agora, vamos detalhar cada uma dessas destinações dos valores do prêmio. 1. Pagamento de dívidas. Você foi na agência, entregou o bilhete, saiu com o recibo de custódia e a conta corrente aberta. Ficou agendado para 48 horas você voltar a receber o prêmio normalmente. Esse procedimento nós vimos lá no vídeo anterior, no guia de como receber o prêmio de loteria. Estou resgatando esse ponto aqui para você entender o que você vai fazer nesse intervalo de 48 horas entre você dar a entrada no recebimento do prêmio e você efetivamente receber o prêmio. Portanto, nessas 48 horas você vai fazer o levantamento de todas as suas dívidas. Vai até os bancos, lojas, onde quer que você tenha a dívida e solicite o boleto para quitação à vista com vencimento para daqui 5 dias úteis. Importante, você só vai pagar os boletos no dia do vencimento deles. Portanto, você vai somar os valores e aplicar esse valor junto ao próximo item que nós veremos. 2. Despesas e gastos imediatos. O valor para despesas e gastos imediatos é um montante que você vai precisar para passar os primeiros 60 dias após o recebimento do prêmio. Então, além dos valores para pagamento das dívidas, eu somaria R$500 mil e aplicaria em CDB, sem prazo de carência e com resgate automático. Assim, você pode utilizar esses valores a qualquer momento. Enquanto você não gasta, o CDB vai rentabilizando esses valores diariamente. Importante, esses R$500 mil não seriam utilizados para comprar nenhum bem durável, pelo menos para mim. Esse valor seria destinado para viagens, saúde e vestuário. E também seria desse valor que eu ajudaria inicialmente as pessoas próximas. Daqui a pouco nós voltamos nesses assuntos e vamos terminar primeiramente a divisão de valores. Mas, com isso em mente, esse valor pode variar. Por exemplo, para uma pessoa solteira, que os pais e as pessoas próximas são bem de vida, não precisam de uma ajuda urgente, R$200 mil já seriam suficientes. Agora, se é uma pessoa casada, que tem filhos já adultos, casados, os filhos também não têm casa própria, os pais são pessoas humildes, vão precisar de uma ajuda mais urgente, esse valor pode ser aumentado para até R$1 milhão, por exemplo. 3. Despesas e gastos de curto prazo. Para as despesas e gastos de curto prazo, entre 60 e 180 dias, ou seja, para daqui 2 a 6 meses, podem ser aplicados mais R$500 mil. Porém, agora vamos de LCI, letra de crédito imobiliário. Essa LCI deve ter liquidez após 60 dias, ou seja, ter a possibilidade de solicitar o resgate após esse prazo. Porém, o vencimento da LCI deve ser o maior prazo disponível no momento da aplicação, pois se não for necessário usar todo esse valor, o saldo permanece rentabilizando diariamente. Assim, a prioridade de resgate é primeiro o CDB, depois a LCI. Agora, se você não assistiu ao vídeo sobre os rendimentos de prêmio, você deve estar meio confuso sobre essa ordem de investimentos. Então, depois que você terminar esse vídeo aqui, clica aí no card superior para assistir aos outros 2 vídeos da série, assim você conseguirá visualizar o quadro todo. 4. Segurança da família e dos dependentes. Agora vamos tratar de uma decisão importantíssima, voltada mais a médio e longo prazo, e apesar de ser uma decisão voltada para esse prazo mais esticado, ela deve ser executada imediatamente ao recebimento do prêmio, pois vamos garantir a segurança da família e dos dependentes. Ressaltando uma vez mais, é o que eu faria, mas eu tenho certeza que todos os pais e mães vão concordar comigo, e mesmo quem for solteiro vai entender a importância dessa decisão. Eu contrataria um plano de previdência complementar VGBL para cada pessoa que eu julgasse importante proteger no caso da minha ausência, ou seja, no caso de falecimento ou invalidez. Antes de falar sobre esses valores, vamos ver os benefícios de escolher esse tipo de investimento para proteger as pessoas queridas. 1. A Previdência VGBL é um investimento que tem imposto de rendas apenas sobre os rendimentos. 2. Podem ser contratados
quantos planos forem necessários, um para cada dependente, mesmo que o contribuinte, ou seja, quem vai pagar, seja a mesma pessoa. 3. O plano é intransferível e inatingível para efeito de divisão de bens entre os herdeiros. Inclusive, a previdência pode ser contratada para qualquer outra pessoa, mesmo sem vínculo de dependência. Por exemplo, vou deixar um valor para um sobrinho, um irmão, um afilhado, enfim. Esse benefício é o principal para contratar a previdência, pois um plano de previdência funciona como um testamento, no caso de falecimento ou invalidez de contratante. 4. Existe ainda uma proteção adicional chamada pecúlio. O pecúlio funciona como um seguro de vida, juntamente com o investimento. A vantagem é que os valores de cobertura são muito mais altos do que os valores de seguros comuns. Assim, além do valor investido, o beneficiário recebe um valor adicional, no caso, lógico, de falecimento ou invalidez total. Esse benefício deve ser solicitado na contratação e tem um custo, mas eu contrataria. 5. Facilidade de resgate. No caso de falecimento ou invalidez do contratante, não é necessário apresentar nenhum documento especial para o beneficiário resgatar os valores. Apenas esses documentos pessoais. Se o beneficiário for menor de idade, ele pode ser representado por um dos pais ou por um tutor ou curador legal. Ainda há a possibilidade do resgate por decurso de prazo. O contratante indica uma idade ou um prazo em anos que o beneficiário poderá resgatar o investimento, mesmo que não tenha ocorrido nada com o contratante. Como os planos são individuais, cada beneficiário pode resgatar o seu investimento no momento mais adequado. Por exemplo, os filhos poderão receber o prêmio na idade indicada pelo contratante. Assim, pode-se indicar que eles tenham acesso ao investimento no momento de ir para a faculdade, com 18 ou 21 anos. Já os beneficiários adultos podem ser indicado um prazo específico para resgate, por exemplo, 10, 15 ou 20 anos. Vamos à distribuição de valores sugeridas para a Previdência. Dependentes maiores de idade, R$500 mil. Filhos entre 14 e 17 anos, R$400 mil. Filhos entre 9 e 13 anos, R$300 mil. Filhos entre 4 e 8 anos, R$200 mil. E filho menor de 4 anos, 100 mil. A diferença de valores se dá pelo efeito composto, que inclusive é o nome desse canal. No longo prazo, os juros compostos compensam e ultrapassam os valores destinados aos dependentes de maior idade, pois para esses dependentes, o prazo para resgate deve ter um limite bastante reduzido. Para os maiores de idade, por exemplo, 5 anos seriam suficientes. Agora que você já viu os benefícios e os valores para aplicar em previdência complementar, eu acredito que você já descobriu o porquê de tomar essa decisão. Se você ficou meio perdido, afinal foi uma aula inteira aí de planejamento familiar que acabamos de ver, eu facilito ele para você. A previdência complementar será a fonte de recursos de emergência para os seus beneficiários no caso da sua ausência, pois o seu patrimônio, sejam investimentos ou os bens, só poderão ser acessados após o inventário. E mesmo que você deixe um testamento, ele pode ser questionado na justiça. Já a previdência, não. Agora sim, a aula está completa. E por estarmos falando de segurança da família, você pode estar pensando assim: vou contratar também seguros de vida, vou contratar um bom plano de saúde, mas não faça isso ainda. Esse é um erro que algumas pessoas cometem nesse momento e depois tem prejuízo ou se incomodam com detalhes que nem pensou que existiam. Mais à frente, eu te oriento sobre esse detalhe. 5. Investimentos de longo prazo. Vamos pôr a mão no vespeiro agora. É nessa hora que a perna começa a tremer, pois é hora de definir o destino da maior parte do dinheiro em investimentos de médio ou longo prazo. É comum para qualquer pessoa sentir muita insegurança no momento dessa decisão. Isso ocorre principalmente pela falta de conhecimento sobre investimentos e da desconfiança que temos sobre as instituições no país, sem falar do montante envolvido num caso hipotético como esse. É justamente por isso que estou produzindo esses vídeos e você está assistindo eles para eliminar essas inseguranças e estar 100% consciente das suas decisões quando for abençoado com um grande prêmio. Então, já aproveita, curte o vídeo, assine o canal para me ajudar e manda esse vídeo para outras pessoas que você gosta e que você acredita que eles também precisam ter esse tipo de conhecimento. Vamos lá, para onde vamos mandar o grosso do prêmio? Eu aplicaria todo o valor restante também em LCI, porém com possibilidade de resgate somente após 6 meses ou 1 ano, pois quando se aplica com prazo determinado, se consegue maiores taxas de retorno. E quando falamos de milhões,
qualquer pequena variação faz muita diferença na rentabilidade. E isso nos dá flexibilidade para resgatar valores parciais no futuro, conforme um planejamento de mais longo prazo ou conforme novas oportunidades que aparecem no mercado. Afinal, a LCI, em cenários de taxas Selic altas, acima de 8%, rende muito bem. Vou relembrar os motivos de se aplicarem LCI na Caixa, que eu já citei nos vídeos anteriores e vou citar novos aqui. Taxa pós-fixada. Acompanha a variação da taxa DI, então vai acompanhar o mercado. Possibilidade de investimento de valores muito altos, principalmente na Caixa. Se você for buscar LCI acima de 50 milhões em outros bancos, você terá muita dificuldade, pois para captar investimentos em LCI, o banco precisa ter em contrapartida crédito imobiliário suficiente para remunerar essa LCI, e isso na Caixa não será um problema. Outra opção de investimento seria o Tesouro Direto, mas o Tesouro Direto só aceita aplicações até R$1 milhão por mês, ou seja, levaria muito tempo para investir todo o prêmio, e a liquidez também seria um problema. Então, o Tesouro Direto deve ser analisado como opção de investimento num segundo momento. E relembrando a questão da cobertura do FGC, que em qualquer banco é de no máximo 250 mil, mas como já citei, a Caixa você não teria maiores problemas de liquidez da instituição. O último motivo é a rentabilidade. Como eu falei, sempre que a Selic estiver acima de 8%, os investimentos de renda fixa se tornam muito competitivos. Acima de 12%, então, é fantástico. E como sabemos, a LCI também é um investimento de renda fixa. E por último, o que diferencia a LCI dos outros investimentos de renda fixa, inclusive Tesouro Direto, é a isenção de imposto de renda. Agora que nós já destinamos todos os valores, agora precisamos tomar as demais decisões, pois além das decisões de aplicação, investimento, gastos, precisamos pensar como será a nossa vida daqui em diante. Afinal, você agora é um milionário. E eu preciso te alertar mais uma vez. Nada do que eu falo aqui é regra, é somente o que eu mesmo faria. 1. Solicitar 2 cartões de crédito na mesma agência onde apliquei o dinheiro. Isso facilita muito a aprovação de limites acima de R$100 mil, pois os investimentos podem ser indicados como garantia. Eu centralizaria todos os meus gastos nesses 2 cartões, pois vai facilitar os controles de gastos, vai facilitar em viagens, inclusive com vários benefícios, além de, claro, ser muito mais seguro, pois se você perder o cartão ou sofrer qualquer golpe, não é o seu dinheiro que será alvo, mas sim o da administradora de cartão. Isso é muito importante e é uma estratégia muito utilizada pelos ricos. 2. Comprar um celular exclusivo para o Internet Banking. E esse celular deveria ficar sempre guardado em um local super secreto. 3. Viajar com a família para fora do país ou para um estado distante. Eu preferiria ir para fora do país. E eu escolheria uma cidadezinha turística, tem muita badalação, e num primeiro momento eu ficaria em um bom hotel, mas não caro demais. E depois alugaria uma casa ou um apartamento de temporada. 5. Chegou a hora de comprar as passagens, já que vamos viajar. Compre através de uma agência de viagens. Estabeleça o prazo que você vai ficar, já compre as passagens de volta e eu ficaria no mínimo 6 meses. Ainda na agência de viagens, eu contrataria um seguro viagem para toda a família, o mais completo possível. Esses seguros cobrem principalmente emergências médicas, extravios de bagagens, mas tem muitas outras coberturas. Esse é um dos motivos porque eu não contrataria um plano de saúde completo nesse primeiro momento, pois os planos de saúde têm uma cobertura geográfica muito limitada. E somente após eu estar num lugar tranquilo, longe de qualquer influência de terceiros ou preocupações com segurança, é que eu iria pensar nas decisões de longo prazo. Ou seja, eu utilizaria essa viagem justamente para reorganizar o meu presente e planejar o meu futuro. Com milhões na conta, eu com certeza não residiria em uma cidade ou região onde eu sou conhecido. Mas essas decisões variam muito conforme o caso de cada um. Se é casado, se é solteiro, se tem filhos, se tem responsabilidade com os pais, enfim, o importante é ter calma para tomar essas e outras decisões que virão pela frente. Nesse período, estude sobre o mercado financeiro. Aprenda a rentabilizar o seu dinheiro. Contudo, eu já posso adiantar alguns pontos primordiais que você precisará aprender. 1. Saiba diferenciar ativos de passivo. 2. Descubra seu nível de aversão ao risco ao perder dinheiro. Você se sente incomodado? Você tem medo? Você vai precisar entender isso. 3. Você vai precisar estabelecer uma necessidade de liquidez.
Ou seja, qual é o valor que você precisa ter em mãos para se manter durante pelo menos um mês, ou 6 meses seria o mais indicado. Evitar investimentos de alto risco, como ações, negócio próprio e imóveis. Esses tipos de investimento reduzem a rentabilidade do seu patrimônio no curto prazo. E, após isso, contratar um consultor financeiro, um profissional que tenha a certificação CFP para te auxiliar nessas decisões. Eu tenho outro vídeo que eu falo sobre as certificações financeiras para trabalhar no mercado financeiro. A CFP é uma das que eu cito lá. Vai lá, assiste o vídeo para você, se você já tiver interesse em entender o que é essas certificações, o que o CFP faz. Alerta! Essas decisões e cuidados é para você pesquisar e refletir nesse período de viagem. Você só vai precisar executá-las após 6 meses ou após um ano, que seria o que eu faria. Em um ano, esse seria o meu plano. Eu viajaria por 6 meses e os outros 6 meses eu ia decidir, ia visitar, ia conhecer aonde eu decidiria viver. E se você chegou até aqui, comenta aí qual seria o país ou estado que você escolheria. Primeiro, para tirar esse período sabático e onde seria o lugar dos seus sonhos para viver uma vida de milionário. Eu, primeiramente, iria para a Espanha, já que eu domino bem o idioma, e em seguida eu planejaria viver definitivamente nos Estados Unidos. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo e dos outros da série sobre loterias. Se você tem curiosidade sobre outros temas do mercado financeiro, de economia, carreira ou finanças pessoais, no meu Instagram eu respondo caixinha de perguntas todos os dias e talvez eu possa até produzir um vídeo com uma dúvida sua. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Forte abraço.